Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de João, 1 João, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 8, 9 e 10. Eu vou ler, a igreja acompanha a leitura. Eu leio na Nova Almeida atualizada. Nos diz a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra de Deus aos nossos corações nesta manhã de domingo. O professor Dr. Daniel Akin, um teólogo batista, presidente do Seminário Teológico Batista do Sudoeste, na Carolina do Norte, ele tem um comentário de 1 João, e nesta parte do texto ele coloca como título: o mundo deve saber o que Deus pensa sobre o pecado. O mundo deve saber o que Deus diz sobre o pecado. E nós também precisamos saber o que Deus diz sobre o pecado. Nós vivemos hoje em uma sociedade que não trata do pecado, uma sociedade que ignora o pecado, uma sociedade que relativiza o pecado e não leva o pecado a sério, inclusive dentro da igreja. Nós vivemos hoje em uma sociedade pós-moderna, pós-cristã, pós-evangelho, pós-verdade, pós-moral, pós-pecado. Uma sociedade sem culpa, uma sociedade sem pecados. E como então falarmos a uma sociedade sem culpa e que pensa que é sem pecado? Não se fala em pecado na nossa sociedade pós-moderna. A religião é algo privado. Cada um faz da sua vida o que bem entende. Hoje a secularização ignora o pecado. Hoje a igreja tem se secularizado cada vez mais. Ou seja, uma das consequências da secularização é a desconsideração para com o pecado. O pecado nunca esteve tão desacreditado como em nossos dias. Os homens perderam o sentido do pecado. E falar de pecado hoje é algo desafiador, porque como falar de pecado para uma sociedade sem culpa? Vivemos a relativização da verdade e, por conseguinte, do certo e do errado. Hoje tudo é permitido, e o que eu faço ninguém tem absolutamente nada a ver com isto. Uma sociedade inconsequente. Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia fala muito sobre pecado. A palavra de Deus trabalha com pensamentos antitéticos. Existe o certo, existe o errado. Existe aquilo que é santo e existe aquilo que é impuro. A Bíblia trabalha com valores absolutos. A nossa sociedade pós-moderna desconsidera os valores absolutos. Mas é tão verdadeiro diante disto afirmar que Deus é luz quanto afirmar que o homem é pecador. Como pensarmos então no pecado diante desta sociedade? O texto que nós lemos nos traz 3 verdades daquilo que Deus diz sobre nós e sobre o pecado. Vejamos então, em primeiro lugar, que Deus diz que nós somos pecadores. Em segundo lugar, Deus pede que nós confessemos os nossos pecados. E em terceiro lugar, Deus pede que sejamos honestos em relação aos nossos pecados.
Primeiro ponto, Deus diz que nós somos pecadores. Vejam aí o verso 8, se puder projetar, nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse versículo 8 nos fala da negação da origem do pecado. E a negação da origem do pecado está na nossa natureza. João diz: cuidado com a falsa santidade, a falta de honestidade para consigo mesmo. João nos diz: não minta para si mesmo. Há um texto, um livro que eu já citei aqui várias vezes. O livro chama-se Os Irmãos Karamazov. É um texto maravilhoso escrito por Fyodor Dostoiévski. E a determinada altura do livro, ele fala sobre o que é pecado. E veja o que ele diz: aquele que mente para si mesmo e acredita em suas próprias mentiras, chega a um ponto em que não consegue distinguir nenhuma verdade dentro de si ou ao seu redor, e assim entra em estado de desrespeito para consigo mesmo e para com os outros. João está nos dizendo exatamente isso. Não minta para você mesmo, que você não é um pecador. E nessa sociedade inconsequente, onde ninguém tem nada a ver com aquilo que eu faço ou penso, é um ledo engano, porque o pecado, ele afeta a todos nós. O pecado afeta não somente a mim, mas também afeta o meu próximo. O pecado degenera os relacionamentos humanos, os nossos relacionamentos com a sociedade. Veja o pecado original. O pecado original afetou o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo e o nosso relacionamento com a terra, com a natureza. O pecado de Adão e Eva teve consequências cósmicas. O nosso pecado, ele não é inconsequente, ele tem consequências. O que eu faço importa ao outro, o que eu faço afeta o outro. À luz de 1 João, os falsos mestres que estavam por detrás de 1 João negavam totalmente a existência de uma natureza de pecado na vida deles. Com isso, nos diz João, eles estavam enganando a si mesmos, a si próprios. O pecado nos leva a mentir não só para o outro, mas para nós mesmos. E João diz: com isto a verdade não está em nós. Que verdade? A verdade de que somos pecadores. Negar o pecado é viver uma mentira. Negar o pecado é fazer de Cristo e da cruz uma fraude. Jesus morreu na cruz, afinal, para perdoar os nossos pecados. Sabemos que, se somos de Deus, nós temos comunhão com Deus. E quando de fato nós reconhecemos que somos pecadores, é porque estamos em comunhão com Deus, nos diz João. A palavra pecado, aqui no texto de 1 João, do versículo 6 ao versículo 10, ela aparece 5 vezes. E a palavra pecado aparece aqui no singular, a palavra grega amartia. Amartia quer dizer errar o alvo. Você não está no caminho certo. Você está fazendo aquilo que é errado. E como a palavra pecado está no singular, a referência aqui não é aos nossos atos pecaminosos, e sim à nossa natureza pecaminosa, o pecado original. Portanto, a melhor tradução que nós teríamos aqui nesse versículo é: se dissermos que não temos uma natureza pecaminosa. Não há salvação para quem não se reconhece pecador. Não há arrependimento para quem não se sente culpado. E hoje nós vivemos na sociedade da vitimização.
Ninguém tem culpa de nada. Todo mundo é vítima. Não, eu fiz algo errado por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha família desestruturada, por causa da sociedade que está um caos. Eu cometi isso por causa do remédio que eu estou tomando, por causa das amizades que eu tenho. Eu não sou culpado de nada. É a síndrome de Adão e Eva. Quando então Adão falou que ele não tinha culpa, mas a culpa era de Eva. E Eva, por conseguinte, falou que não tinha culpa, a culpa era da semente. Nós estamos vivendo nessa sociedade da vitimização. Sendo assim, quando nós pensamos nessa sociedade, se torna desnecessário a morte de Cristo para tirar a nossa culpa. Nós temos um teólogo americano muito famoso chamado Richard Niebuhr. Ele faz uma crítica ao liberalismo da sua época e ele escreveu esse texto na primeira metade do século XX. Veja o que ele diz sobre a sociedade do seu tempo. Ele fala: um Deus sem ira levou o homem sem pecado para um reino sem julgamento pelas ministrações de um Cristo sem uma cruz. Esse é o retrato da sociedade onde nós estamos. John Owen, um teólogo puritano que escreveu muito sobre pecado, John Owen nos diz que o homem que não tem sentimento de pecado, de culpa, nunca nasceu de novo, nunca foi convertido. O verdadeiro cristão, ele reconhece que ele é um pecador. Essa é a primeira lição que nós depreendemos desse texto. Deus fala que somos pecadores. A segunda lição, a segunda verdade nesse texto é que Deus pede que nós confessemos os nossos pecados. Diz-nos o verso 9, pode colocar aí para nós o versículo 9, vamos ler juntos, todos a uma só voz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Mas vejam que tem um se, e esse se é uma condicional. Isso implica em dizer que, se a condição não for aceita, a coisa não vai acontecer. É necessário que nós confessemos. O pecado exige do homem uma atitude. E só toma uma atitude quem sabe que é pecador. Só quem reconhece que é pecador é que confessa. Quem tem comunhão com Deus reconhece os seus pecados e os confessa. Na sociedade em que nós vivemos, é uma sociedade em que o homem se recusa a reconhecer o seu pecado. Nós estamos em uma sociedade sem culpa. Nós estamos hoje numa sociedade em que os nossos políticos negam ter feito qualquer coisa de errado. Eles não roubaram, eles não mentiram, eles não fizeram nada de errado. E a exemplo dos nossos políticos, temos muitas outras pessoas com o mesmo sentimento, com a mesma ideia. A Bíblia fala que este é o caminho dos que andam sem luz, dos que andam nas trevas. Há um texto muito rico, o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 19. Provérbios 4, 19 nos diz: o caminho dos perversos ou dos ímpios é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Os homens pecam, fazem o que é errado e nem consciência eles têm de que estão pecando e fazendo a coisa errada. É a luz de Deus, meus irmãos, é a luz de Deus em nossa vida que nos faz ver os nossos pecados. Por isso, quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais sentimento de pecado nós vamos ter. Mas quanto mais afastados de Deus nós estivermos,
mais santos nós vamos pensar que nós somos. Quem anda em trevas nem sabe que tropeçou, nem sabe que pecou. E para essas pessoas não há o que confessar, pois elas negam qualquer pecado. A palavra confessar é uma palavra interessante. Na língua grega, confessar aí no nosso texto é a palavra homologar. E o que é homologar? Homo, o mesmo, e logar, dizer, ou seja, dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa que Deus diz sobre o pecado, que nós somos pecadores. É reconhecer a perspectiva divina sobre o pecado. É a ideia de admitir. Confessar é nomear os nossos pecados, é julgá-los como pecado. Confessar é se arrepender. E hoje nós estamos numa sociedade que ninguém se arrepende de nada. A pessoa comete um crime, comete alguma coisa errada e alguém pergunta: você se arrepende do que você fez? Não, não me arrependo. Faria tudo de novo. A confissão de pecados é uma demonstração genuína daquele que realmente é salvo e é nascido de novo. Enquanto que os falsos mestres, por detrás de 1 João, não admitiam os seus pecados, um verdadeiro cristão sempre tem a consciência de pecado. E nós vamos morrer, irmãos, lutando contra os nossos pecados. Nós vamos envelhecer lutando contra os nossos pecados. John Owen, esse teólogo que escreve muito sobre esse assunto, John Owen nos diz que é a consciência de pecado que denuncia de que nós realmente somos salvos. Sem confissão não há perdão. Uma vez que o crente confessa os seus pecados, ele pode ter certeza do perdão. Nosso perdão, ele está baseado não naquilo que nós somos, mas o nosso perdão está baseado no caráter de Deus, na sua fidelidade e na sua justiça. Veja o que diz o verso 9. Deus é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e ele é justo. Fiel e justo, dois atributos de Deus. O nosso perdão tem a ver com a fidelidade e com a justiça de Deus. Quando nós pensamos em que Deus é fiel. Deus, irmãos, Ele prometeu nos perdoar os pecados, mas eles precisam ser confessados. Isaías 1,18 fala: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele vai nos purificar, de fato Ele vai nos purificar. A promessa aqui é o contexto da nossa confissão. A fidelidade de Deus para conosco constrange-nos a confessar os nossos pecados. Por isso, tão somente os verdadeiros crentes são aqueles que confessam os seus pecados. Vamos ler Provérbios 28:13. Veja o que nos diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Saiba que Deus pode perdoar os seus pecados. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Confie nele, confesse, admita o seu erro, o seu pecado. O segundo atributo de Deus, no qual está baseado a nossa confissão e o nosso perdão, é que Deus é justo. Deus é justo. E porque Ele é justo, Ele fala que o salário do pecado é a morte. Mas alguém tinha de pagar o preço pela culpa do nosso pecado. E sabemos que Jesus assumiu a nossa culpa. Toda a nossa injustiça, Jesus tomou sobre si.
A justiça de Cristo foi imputada a nós. O nosso pecado foi imputado a Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma acusação contra a nossa vida, porque Deus, Ele nos purifica de toda injustiça. Não há pecado que o sangue de Cristo não possa cobrir. Confessar os nossos pecados tem a ver com o nosso coração. O pecado, irmãos, é uma traição amorosa. Quando nós pecamos, nós estamos traindo a Deus, estamos traindo o nosso esposo, que é Cristo. Nos diz Paulo, ao escrever aos Coríntios, que nós estamos casados com Cristo. E pecar é idolatria, pecar tem a ver com o nosso coração. Quando pecamos, nós estamos traindo o nosso Deus. Nós estamos adorando outra coisa qualquer, um ídolo. O pecado é fruto de um coração mal direcionado, um coração idólatra. Por isso, confessar os nossos pecados é falar das paixões erradas do nosso coração. As paixões erradas do nosso coração, da idolatria dos nossos corações. Confessar os nossos pecados é pedir a Deus que o nosso coração seja íntegro e pertença tão somente a Ele. Um crente verdadeiro, ele confessa os seus pecados. Essa é a segunda verdade, a segunda lição que nós depreendemos desse texto. Deus pede que nós confessemos os nossos pecados. Em terceiro e último lugar, a terceira verdade desse texto é que Deus pede que nós sejamos honestos em relação aos nossos pecados. Você é honesto em relação aos seus pecados? Existe honestidade na sua vida ética? Existe honestidade na sua conduta moral? Somos de fato éticos? Somos de fato honestos em relação aos nossos pecados? Vamos ler o verso 10? Pode pôr aí? Vamos ler juntos? Leamos. Se dissermos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Interessante o que João diz aqui para nós. Nós vimos que nós não devemos mentir para os outros, vimos que não devemos mentir para nós mesmos, e agora João fala que não devemos mentir para Deus. Nós mentimos para Deus quando nós não reconhecemos os nossos pecados. A falta de honestidade para com Deus, João está dizendo, não minta para Deus. Você pode mentir para você, você pode mentir para o outro, mas quando você está fazendo isso, você está também mentindo para Deus. John Stott, comentando esse texto, ele nos diz que esta é a pior postura de um ser humano diante do pecado. A pior postura de um ser humano diante do pecado é quando ele desconsidera o seu pecado. Ele está mentindo para Deus. Ele está dizendo que Deus é mentiroso. Negar o pecado é uma tentativa de enganar Deus. Deus, ele fala lá em Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não temos, irmãos, justiça própria. Todos nós carecemos da justiça de Cristo. E negar o meu pecado é afirmar que Deus é mentiroso. Essa é a pior de todas as negações. É negar o sacrifício vicário substitutivo de Cristo na cruz do Calvário. Então, falar que não cometemos pecado, em outras palavras, é uma blasfêmia. Quando dissemos que não temos pecado, blasfemamos contra Deus. Mas quem tem comunhão com Deus sabe que mesmo assim, ele sempre estará sujeito a pecar. Todos os dias, irmãos, nós temos que confessar os nossos pecados.
A oração do Pai Nosso é para se fazer diariamente. Quem tem consciência do seu pecado e os confessa, demonstra que a palavra de Deus está nele. A palavra de Deus é a palavra do Evangelho, e a palavra do Evangelho claramente presume a pecaminosidade do ser humano. Essa é a terceira verdade do nosso texto. Deus pede que sejamos honestos para com os nossos pecados. Concluindo, o mundo deve saber o que Deus diz sobre o pecado. Nós também devemos saber o que Deus diz sobre o pecado. 3 verdades que nós vimos. Deus diz que somos pecadores. Deus pede que nós confessemos os nossos pecados. E Deus pede que sejamos honestos em relação aos nossos pecados. E a pergunta que eu faço, finalizando a nossa meditação, é: aonde está Cristo em tudo isso? Já falamos alguma coisa. Aonde é que está Cristo em tudo isso? Cristo, irmãos, é a negação do pecado. Cristo não é a negação do pecado, mas Cristo é a afirmação do pecado. Quando nós estamos diante da cruz, essa cruz está dizendo para todos nós que nós somos muito pecadores. Deus leva o pecado tão a sério que isso custou a vida do seu próprio Filho. A morte de Cristo na cruz é a prova contundente de que o homem é um pecador e ele está separado de Deus. E Cristo nos mostra que o homem sem perdão divino, ele está debaixo do quê? Da ira de Deus. Mas na cruz, graças a Deus por isso, na cruz de Cristo, Cristo se fez propiciação pelos nossos pecados, livrando-nos da ira de Deus. A cruz também é o lugar do perdão, da reconciliação. Sem o derramamento de sangue, não há a remissão de pecados. Jesus, na cruz do Calvário, derramou seu sangue para nos perdoar. O sacrifício de Cristo foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados que nós ainda vamos cometer no futuro. É isso que nos diz Isaías 53, versículos 5 e 6. Se puder projetar esse texto muito rico, aí está. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quando João Batista viu Jesus andando ali na Palestina, João Batista virou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da nossa vida. Queridos, que Deus nos abençoe a todos com a sua palavra. Nos dê essa consciência de pecado, nos leve aos pés de Jesus, que nós possamos confessá-los e ter um coração limpo na presença de Deus. Deus os abençoe. Shalom.